gente, coleguinhas, mulheres e homens, ou quem se interessar em ver este vídeo um dia. Vou continuar aqui o livro a partir da página 231, falando em desenvolver uma vontade saudável. Pelo efeito de uma experiência traumática, a vontade do ser humano é desativada por uma força que é maior do que ela. Por isso, um dos muitos efeitos do trauma é o sentimento de ser dominado por um poder contra o qual a própria vontade nada pode fazer. Essa experiência de impotência pode fazer com que a pessoa a generalize e as estruturas de sobrevivência acreditem que realmente não possui nenhum tipo de vontade. Depois de uma experiência traumática, o que realmente se desenvolve em lugar de uma vontade saudável e clara é uma vontade de sobreviver. Ela nos conduz tanto a uma retirada interior como a enredamentos simbióticos. Queremos contato, proximidade e amor. E ao mesmo tempo temos medo de ferimentos renovados. E não temos confiança em outras pessoas. Não conseguimos dizer claramente sim a um relacionamento, nem dizer claramente não. O exemplo a seguir versa sobre como é atraente para uma criança mergulhar nos sentimentos dos outros, quando ela não tem a possibilidade de desenvolver sua individualidade na própria família. Energia dirigida. Tânia soube que a sua mãe, gravemente traumatizada, imaginou dela tudo o que era possível imaginar, que a filha absolutamente não era. Tânia nunca se sentiu reconhecida, entendida por sua mãe. Ela não queria continuar a ser essa tal da projeção da sua mãe, mas perceber a si mesma. Colocado em cena para representar seu propósito, tive inicialmente o sentimento de não ter conforto nem figura, como se fosse uma forma de energia que se banhava num oceano de sentimentos alheios. Quando Tânia me pediu para que me livrasse desse oceano, não pude imaginar como isso poderia acontecer. Imaginei uma garrafa de tinta jogada no mar e achava totalmente impossível separar tudo de novo, essa tinta na água. Tânia fez sugestões sobre como poderia acontecer, por exemplo, utilizando-lhe de um filtro. Suas sugestões não me moveram. Eu estava achando o problema totalmente insolúvel, mas quando Tânia disse, não quero mais nadar nesse oceano de sentimentos da minha família, de repente fiquei desperto. Me dirigi claramente a uma pessoa. A palavra quero me atingiu. Então eu fiquei pronto a dirigir minha energia para Tânia, quando ela disse claramente o que queria. Eu lhe ofereci, e com essa energia, meu pleno apoio, quando ela teve claros objetivos. Então falando aqui que a vontade de sobrevivência não consegue desenvolver claros, no caso, né, uma parte da gente que é sobrevivente não consegue desenvolver objetivos claros, objetivos próprios. Ela depende de que os outros pensem e frequentemente se opõem a algo que os outros queiram, na suposição de que precisa impedir algo terrível. Nas crianças, a vontade de sobrevivência reveste a forma de uma rebelião contra tudo, contra todos, por causa dessa teimosia. Crianças enredadas causam mais danos a si mesmas. Mais uma história. Espinha quebrada. O que hoje tirei da nossa conversa é que a minha vontade está traumatizada. Na semana passada pensei em que alguém tinha quebrado a minha espinha, e isso tem tudo a ver com o fato de que estou sem apoio. Antes foram os perpetradores e hoje sou eu mesma. Sou como uma bandeirola ao vento, não consigo manter o que digo. Quando alguém diz algo, eu também o digo, e não tenho opinião própria. Assim foi pelo menos por muito tempo. Já melhorou muito.
mas falta ainda uma parte que eu quero também resgatar o trauma. Então, à medida que a gente apenas resiste sem trabalhar o próprio trauma, a gente permanece presa no enredamento simbiótico e não sai dele. Enquanto não são acionados os traumas relevantes, os traumas giram, ficam em movimento intermináveis, reflexões internas, discussões e brigas com outras pessoas, à medida do tempo em que pensamos mais nos outros do que em nós mesmos, em que queremos argumentar, discutir, recriminar, reconciliar, ficamos enredados e propomos adotar energias traumáticas de outras pessoas. Em pessoas adultas, a vontade de sobrevivência se expressa em termos como: não vou querer jamais tornar-me igual a minha mãe ou meu pai. Quero ter um casamento mais harmonioso do que os meus pais. Quero que os meus filhos fiquem melhor do que eu. Entretanto, os filhos que talvez não passaram por experiências tão terríveis, em vez de utilizar as liberdades maiores que lhes foram oferecidas, também se enredam nos sentimentos traumatizados dissociados de seus antepassados, porque não conseguem perceber seus pais como personagens ou com personalidades dignas de fé e força, mas sentem-os como fracos e dependentes. Por isso, eles também repetem os antigos padrões que precisam ser quebrados, mas que subterraneamente continuam a atuar com força. O sentimento de impotência perdura dessa maneira numa família através de gerações e gerações. Submissão, mais uma historinha. O propósito de Vivian era entender seu medo e sua intranquilidade para que finalmente pudesse dormir tranquilo à noite. Vivian contou que sua mãe ficava totalmente submissa a um homem casado e consentira em engravidar dele, embora não quisesse mais ter filhos. Deixei-me colocar como representante do propósito de Vivian e senti intensamente um grande calor. Era como se houvesse dentro de mim um líquido fervente que era represado por uma grossa armadura. O súbito conhecimento que se revelou em mim que a mãe de Vivian manifestadamente não tinha vontade própria e, por conseguinte, também não podia dar-lhe uma estrutura por sua presença, me ajudou. Notei então que eu próprio precisava encontrar a minha estrutura interior. A sensação de calor interior passou e tive a sensação de que o líquido quente se condensava e me proporcionava uma estabilidade interior. Em meu papel, precisei ainda conversar algum tempo com Vivian para que ela abandonasse a ilusão de que a sua mãe realmente a desejava como criança. Quando ela percebeu que a sua mãe, no fundo, era destituída de vontade, conseguimos um contato melhor. Nos enredamentos simbióticos, a vontade da pessoa é uma vontade de adaptação. A conformidade deixa a pessoa pálida, sem cor, sem contornos. Ela simplesmente vai com os outros e com a massa. Pensa como todos os outros e sente como eles. Assim, ela acredita que será acolhida, protegida num todo maior e não consegue absolutamente imaginar como pode existir sem esse universo externo. Com isso, fica facilmente manipulável e comporta-se como uma bandeirola ao vento. A pessoa acompanha todas as modas e pega o primeiro trem que passa. O próprio pensamento é sem crítica, a pessoa é crédula e não investiga se o que os outros afirmam corresponde à verdade. O principal é que ela não pode arriscar o seu pertencimento. Contradizer é algo de que a pessoa evita com muito cuidado, pois poderia despertar a raiva nos outros. O sentimento da própria impotência, a abulia, engendra às vezes como estratégia de sobrevivência uma vontade ilusória que julga poder alcançar tudo pelo esforço da vontade. Isso leva as pessoas facilmente a domínios esotéricos, onde proclamações de impotência se conjugam com fantasias de
onipotência e abrem-se as portas do arbítrio de pensamento. Para conseguir sair de traumas e enredamentos simbióticos, é indispensável haver uma vontade própria, saudável e lúcida. Essa vontade nasce a partir do momento em que a pessoa claramente se afasta do que os outros desejam dela. Com isso, ela já não acredita em ofertas de enredamento feitas por outras pessoas. Essa vontade reconhece o que é possível e o que não é possível. Ela percebe as suas chances reais e reconhece os limites que lhe são impostos. Com isso, a impotência cede lugar ao poder pessoal e à vontade de sobrevivência, se torna uma vontade de viver uma vida positiva. E depois eu vou entrar na outra página, que é justamente a capacidade de estar consigo mesmo.